comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por dentro aos seus pés chorando, começou a enxugar da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se ele fosse bem profeta, saberia quem e qual é a mulher que o está tocando, porque ela é uma pecadora. Ele responde: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele diz, ó mestre, somente até aqui. Fecha teus olhos, coloca o coração. Vamos orar. Soberano Deus maravilhoso e eterno. Palavra. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir, papai querido. Fala, Senhor, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, papai querido, em nossos corações. Revela, Senhor, meu Deus e meu Pai, o oculto e escondido da tua palavra. Usa, Senhor, o pregador dessa noite de uma maneira sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Toma teu assento aplaudindo Jesus. Existe uma diferença entre eu e um adorador. O fariseu é o homem que conhece a lei. O fariseu é um homem que julga pela lei. E a Bíblia vai dizer que um fariseu da cidade, ele roga para Jesus. O que é a palavra rogar, pregador? É implorar. Ou seja, de uma forma aquele fariseu ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus transformava e que Jesus operava. A Bíblia diz que ele roga. Ele, quem sabe, dobra o seu joelho e fala: Jesus, por favor, aceita cultuar na minha casa, aceita ir no culto da minha casa, eu te imploro. Aí Jesus: então tá bom, eu aceito cultuar na tua casa. E a Bíblia diz que ele senta na mesa, na mesma que tinha ali doutores da lei, homens que praticavam a palavra somente verbalmente. Doutores da lei estavam em volta daquela mesa. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher ouviu que Jesus estava na mesa na casa do fariseu. Ela não chegou na presença de Jesus de mãos vazias. A Bíblia diz que ela ouviu que Jesus ia participar daquele culto. Ela foi correndo atrás de um vaso de alabastro, glória. E ela se preocupou a encher aquele vaso com unguento. Pregador, o que é unguento? É bálsamo, perfume muito caro, um perfume precioso. Eu não sei de que maneira aquela mulher entrou na casa daquele fariseu, porque fariseu é um homem cheio de dogmas, fariseu é um homem cheio de princípios, fariseu é um homem cheio de mitologia. Não é qualquer um que entra na casa de um fariseu. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar que Jesus ia participar daquele culto, e ela se preocupou em dar o melhor para Jesus. Às vezes queremos tanto de Jesus, oramos, fazemos campanha e nada acontece em nossas vidas. Muitas das vezes questionamos com Deus: Senhor, cadê o milagre? Mas Jesus manda dizer para alguém aqui nessa noite: você quer um milagre ou quer a presença? Você quer a chave da casa ou quer a graça? A Bíblia diz que desde a hora que aquela mulher entrou na casa do fariseu, não tinha lugar para ela em cima da mesa. Vai ter circunstância na tua vida que você não vai ser convidado para sentar na mesa, que não vai ter lugar
mas se não tiver lugar para você em cima da mesa, não tem problema, entra debaixo da mesa, mas não deixa de adorar Jesus. Você vai entrar em certos lugares que você não será bem-vindo, mas aquele que tem a presença não liga para isso, ele liga em agradar ao Pai. Ele sabe que é do alto que Deus desce a graça para o adorador. Não sei se aquela mulher pulou a janela, eu não sei se aquela mulher entrou para debaixo da porta ou ela aproveitou quando entraram naquela mesa, mas ela conseguiu provocar o milagre dela. E a Bíblia diz, é tão interessante, que ela estava dentre os pés de Jesus. Ela chorava nos pés de Jesus. E a maneira que ela chorava, ela se preocupava em secar os pés de Jesus com o cabelo da sua cabeça. E o fariseu que tinha convidado Jesus para aquele culto, quando ele viu aquela cena, ele pensou consigo, ele não falou, ele não pronunciou na mesa palavra alguma. Ou seja, culto religioso Jesus não opera, Jesus fica em silêncio. Cheio de mitologia, Jesus não manifesta o poder dele. Jesus espera o adorador para provocar o milagre. Tem adorador aqui nessa noite? Eu posso ver o som do adorador? Se tiver um adorador, dá uma glória a Deus, exalta o nome do Senhor, porque Ele merece a honra e a glória. Quando ele viu aquela cena, ele falou: se ele fosse bem profeta, eita, quem saberia quem e qual mulher que está tocando? Porque essa mulher é uma pecadora. Como o fariseu conhece que ela é pecadora? Como que ele sabe? Será que em vez de ele estar cuidando da palavra, das coisas de Deus, ele estava cuidando do próximo? Isso que Jesus nos ensina. Cuidar da vida do nosso irmão. Ouça a repreensiva de Jesus para pessoas que próximo, bastante forte. Diz que outrora falaram de uma cruzada com Jesus. Eles estavam famintos. E a Bíblia diz que quando eles chegam na mesa, eles abrem a sacola, e quando eles vão comer um pão, tem um fariseu atrás. E o fariseu olha para Jesus e tenta indagar Jesus, dizendo: não está escrito que antes de colocar a mão no pão, que antes de comer a comida, tem que fazer a mesa, tem que dobrar a coberta, tem que varrer a casa, tem que lavar as mãos? Jesus olha para o fariseu que gosta de julgar. Jesus fala para ele e diz assim: vocês me julgam pelo que está escrito na palavra, mas eles me adoram em espírito e em verdade. Se preocupamos com o nosso próximo, a nossa lamparina tem se esgotado. Enquanto se preocupamos com o azeite do nosso próximo, o nosso azeite está se esgotando. A Bíblia diz na parábola das 10 virgens que as 10 saíram com o mesmo propósito. As 10 saíram com azeite. As 10 saíram de encontro a um noivo. Mas 5 delas eram aquela que vinha para a igreja. E se um vinha cutucar, fazer fofoca, amém, vamos orar por ela. Amém, vamos orar por ele. Se preocupava em não esvaziar sua lamparina com fofocas. 5 delas não se preocupavam em encher a lamparina, mas sim em se preocupar no azeite do próximo. Pregador, me prova Mateus capítulo 25. E a Bíblia diz que quando vem um som, aí vem um noivo. As que estavam preparadas saíram, mas as que não estavam preparadas olharam para a vasilha das que estavam preparadas e falou: dá um pouco do teu azeite. Ou seja, estamos preocupados no azeite do nosso próximo, enquanto o nosso azeite tem se esgotado. O fariseu viu aquilo, ele pensou consigo: se ele fosse bem profeta, saberia quem e qual mulher que está tocando, porque essa mulher é uma pecadora.
Jesus estava em silêncio o tempo todo, mas no momento que o fariseu pensa desta forma, aí Jesus vai mostrar para ele a maneira que se deve fazer um culto. Jesus olha para aquele fariseu e diz para ele: Simão, e fala: diga, mestre. Espera aí, nem o fariseu sabe quem verdadeiramente é Jesus? Aqui fica algo preocupante para nós. Na parábola das 10 virgens, quando as 5 estão preparadas e elas vão ao encontro do noivo, elas estão revestidas, as outras 5 vão comprar azeite, mas elas retornam de volta para bater na porta. E a Bíblia diz que quando ela vai bater na porta, ela vai chamar Jesus: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí Jesus olha para elas e diz: verdadeiramente nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou seja, a palavra conhecer não é pregar sobre ele. A palavra conhecer não é glorificar o nome dele. A palavra conhecer não é simplesmente ouvir que ele faz, que ele opera, mas nada acontece na nossa vida. A palavra conhecer a Jesus é ter relacionamento. Tem alguém aqui com relacionamento com Jesus? Levanta a mão e dá um glória. Jesus quer criar relacionamento com a igreja, porque a maioria da igreja, muitas das vezes, não vou generalizar, mas a igreja de hoje em dia, a igreja moderna de hoje em dia, elas acham que simplesmente é falar, é pregar do amor de Jesus, é andar com Jesus. Não, aleluia. Relacionamento é conversar com ele a todo instante. Relacionamento é pedir permissão. Jesus, será que eu posso orar para aquela pessoa? Será, Jesus, me dá palavra para me falar com aquela pessoa, para mim não magoar ela? Jesus, me dá a direção desse culto. Jesus, me dá a direção disso. Jesus, me dá a direção daquilo. Isso é relacionamento. Aquele fariseu não tinha relacionamento nenhum com Jesus. Por quê? Porque nem ele sabia quem era Jesus. Jesus, primeiramente, para ele era Cristo, porque ele convida Jesus para o culto na sua casa. Mas depois, em seu pensamento, ele indanga Jesus como profeta. E aí quando Jesus vai falar para ele: Simão, tenho algo para lhe dizer, ele olha para Jesus e diz: diga, mestre. Soubermos quem é Cristo verdadeiramente é perigoso. A trombeta tocar, naquele dia bater na porta: abre, Senhor. Jesus vai olhar e diz: eu nunca vos conheci. Peraí, quem são vós? Essa noite eu quero relacionamento com a minha igreja. Eu quero intimidade com a minha igreja. Eu quero queimar o coração de alguém aqui, diz o Senhor. A minha presença tem que ser notória na tua vida, no teu ministério. Será que tem algum coração aqui aberto para receber o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural? Porque naquele momento que Jesus olha para aquele fariseu e diz: Simão, eu tenho algo para dizer. Ele diz: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, está no texto. Um devia 500 denários e o outro devia apenas 50. Não tendo eles com o que pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Simão, vem cá, fala para mim, qual dos 2 o credor amava mais? Simão, sem pensar 2 vezes, ele falou: certeza que eu tenho para mim que é aquele que deve mais. Aí Jesus olha para ele e diz: você julgou muito bem. Olha, você julgou muito bem. Quem tem poder de perdoar pecados aqui? Jesus, não é verdade? E quando Jesus pautou para ele esta parábola, Jesus estava dizendo que o credor era Deus, e o que devia 500 era aquela mulher que era pecadora na ótica do fariseu. Mas o que devia 50 era o fariseu, porque era conhecedor da palavra, porque gostava de julgar, porque gostava de apontar, porque gostava de pegar a pá que o Senhor entregou para ele, cavar para ele conseguir água, e em vez de ele cavar, ele dava pasada, afundava o próximo. Jesus pauta para ele esta parábola. Jesus estava dizendo claramente: quem deve 500 é a mulher, quem deve 50 é ele. Voltando-se então para a mulher, Jesus diz: entrei na tua casa e não me deste água morna para os pés, está no texto.
Mas essa, desde que entrou, ela não para de enxugar os meus pés conforme ela chora, ela enxuga meus pés com o cabelo da sua cabeça. Se ele tivesse Jesus como um estrangeiro, ele sabia que todo fariseu que recebe em sua casa um estrangeiro, ele tem que dar água morna para os pés, porque ele não sabe a caminhada do estrangeiro. Era mito, era lei. O fariseu recebe alguém importante na sua casa, ele pega uma água morna e dá para os pés, porque ele não sabe a caminhada do estrangeiro. A Bíblia diz que ele não reconheceu Jesus como estrangeiro. Ele não deu água morna para os pés de Jesus. Mas a mesma Bíblia diz que a mulher estava debaixo da mesa, sem ser religiosa, sem conhecer princípio da religião algum, e ela não deu água morta para Jesus, não. A Bíblia diz que ela chorava nos pés de Jesus, ou seja, ela deu água viva para Jesus, ela deu as suas lágrimas para Jesus. O religioso deixa de dar os princípios que Jesus merece. O pecador está lá embaixo dizendo: Pai, eu não conheço, eu sou pequeno, mas o Senhor tem poder de perdoar pecado, o Senhor tem poder de transformar. Eu não tenho mais palavras, então eu choro nos teus pés. Não me deste o ósculo, está no texto. Mas essa, desde que entrou, não para de me beijar os pés. Pregador, o que é o ósculo? Esse aqui é forte. Reverência. Todo fariseu que se diz fariseu, conhecedor da palavra, tem dogma, tem princípio em sua casa. Eu vou falar apenas 3 ósculos, mas tem vários ósculos entre eles. 3 ósculos fundamentais. O primeiro ósculo é o beijo do sacerdote. Todo fariseu recebe em sua casa um sacerdote, na porta da entrada, ele dá um beijo no rosto do sacerdote, dizendo para ele: temos o mesmo jugo, somos do mesmo nível, pode entrar na minha casa, seja bem-vindo. A Bíblia diz que ele não reconheceu Jesus como sacerdote, não deu o beijo no rosto de Jesus. O segundo ósculo é chamado beijo do profeta. Todo profeta que entra na casa do fariseu, o fariseu se curva e dá um beijo no pulso, dizendo para ele: tu és maior que eu, entra na minha casa, seja bem-vindo. Não reconheceu como profeta, porque no seu pensamento ele indagou Jesus como profeta, disse: se ele fosse bem profeta, saberia quem e qual mulher que tocou, porque é pecadora. Peraí, se na ótica dele Jesus era profeta, porque ele não deu o ósculo que Jesus merecia, não é verdade? O terceiro ósculo, qual é, pregador? É o beijo do rei. Todo fariseu que recebe um rei na sua casa, ele se prostra e dá um único beijo no pé do rei, dizendo para ele: pode entrar na minha casa, seja bem-vindo, tu és bem-vindo na minha casa. A Bíblia diz que ele não reconheceu o primeiro. Não me deste o ósculo, mas essa desde que entrou, não para de me beijar os pés. Alguém pegou. O religioso não deu o ósculo que Jesus merecia, mas a pecadora estava debaixo da mesa, e a Bíblia diz que ela não deu um beijo, não. Ela não parava de beijar os pés de Jesus, dizendo: eia, o fariseu, o religioso, não te reconhece como Messias, mas eu estou aqui debaixo da mesa dizendo: tu és o rei do rei, tu és o rei dos reis. Soube a Candarábia, eu estou sentindo a presença do grandão aqui. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com unguento. Fariseu tem na entrada de sua casa, no umbral de sua casa, do lado de fora, um azeite cru batido de oliva. Todo ungido, toda pessoa importante que entra na casa do fariseu,
polegar direito e unge a cabeça do ungido, do escolhido, do especial. Quem sabe, quando Jesus entrou naquela porta, o fariseu ungiu todos os doutores que estavam naquela mesa. Mas quando chegou na vez de Jesus, ele pulou. Quem sabe ele deu o ósculo para todos que entraram naquela mesa, naquela casa. Mas quando chegou a vez de Jesus, ele pulou. Porque verdadeiramente ele não convidou Jesus para sua casa, porque Jesus era o Messias. Porque verdadeiramente ele não convidou Jesus para cultuar de uma forma sobrenatural, porque Jesus era o Filho do Senhor, Deus Altíssimo, não. Ele convida Jesus para tentar de alguma forma mostrar que Jesus não era o Messias para os homens que estavam na mesa. E a casa do Senhor está cheia de pessoas dessa forma. Elas sabem que Jesus está aqui, mas de alguma forma elas não aceitam. A religião tem oprimido, a religião tem afastado o Espírito Santo de muitos adoradores. E um pecador que aceita Jesus hoje, ele se derrama na presença, e ele alcança misericórdia. E amanhã e depois está contando o testemunho de vitória. E o religioso fica 2, fica 3, fica 10, fica 15 anos na igreja e parece que ele está rodando no meio do deserto, mas está rodando mesmo. Porque nós temos que parar. Aonde falhamos, aonde erramos com Deus, e recomeçar. Oração sincera é bom e Deus se agrada. Sabe o que temos feito na presença de Deus? Temos feito a qual está escrito no livro de Êxodo, quando Deus separa Moisés para levantar um altar para adoração, para sacrifício. Aí Moisés, com toda a capacidade, porque ele levantava altares para Deus no passado, quando ele vai falar para o Senhor: Senhor, que altura que o Senhor quer esse altar? De que maneira que o Senhor quer que eu levante? Deus fala para ele: o altar que tu vai levantar para mim é de pedra. Por quê? Pedra, se vier o vento, se vier o fogo, ela permanece inabalável. Aí Moisés: é de pedra? Então tá bom. Ele vai lá e pega a fenda. E quando ele vai bater na pedra, o Senhor fala: e o altar que tu levantarás para mim, não passarás ferramentas sobre ele. Sabe o que isso quer dizer nos dias de hoje? Que tem muitos altares, tem muitas pessoas passando a ferramenta em si próprio. Ou seja, está bonito por fora, está bonitinho por fora, está modelado, está retangular, está bem apresentável no altar de Deus, mas como que está por dentro? Porque toda pedra que é batida, ela pode estar bonita por fora, mas por dentro está cheia de cicatrizes. O Senhor Jesus manda dizer para alguém aqui: eu quero curar essas cicatrizes, eu quero te fazer forte, eu quero te fazer valente, eu quero colocar você de volta onde você parou, quero mostrar para você que não foi dessa forma, quero mostrar para ti que eu tenho azeite, quero mostrar para ti que eu tenho unção, quero mostrar para ti que eu sou o teu Deus. Eu quero segurar na tua mão e recomeçar uma nova história. Quem quer recomeçar uma nova história com Jesus aqui, levanta a mão para cima e dá uma glória a Deus. Jesus quer recomeçar uma nova história com alguém aqui. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com unguento. Ele não deu a unção de azeite cru de oliva batido para Jesus. Ele é religioso, ele desprezou Jesus. Mas a Bíblia diz que a pecadora se preocupou em se apresentar na presença de Jesus. A pecadora levou um vaso de alabastro com unguento. O que é unguento? É bálsamo. É 7 vezes mais caro do que um azeite cru de oliva. Você sabe por quê? Eu disse sobre um publicano: postos exorbitantes.
estava, tinham que obedecer. Diz que Zaqueu era um homem rico, não faltava nada para ele, ele tinha o luxo, ele tinha o conforto, ele tinha tudo, mas faltava algo para ele. É algo que o dinheiro não preenche, é algo que a casa própria, que a mansão, que o carro, que o iate não vai preencher. É a presença. Ele viu falar como aquela mulher que participou do culto a qual Jesus estava. Jesus vai estar naquele culto, Jesus vai estar naquela casa. Eu tenho que me preocupar em apresentar algo para Ele. Você apresentou, você tem algo para apresentar para Jesus aqui? Pregador, que você está falando do vaso de alabança com azeite? Não, eu estou falando da tua lágrima, eu estou falando do teu coração aberto, eu estou falando para você participar desse culto como se fosse o último culto da tua vida. O publicano era de pequena estatura, então ele teve que se preocupar em chamar a atenção de Jesus. Ou seja, se você não chamar a atenção de Jesus, eu lamento te dizer, nada vai acontecer. O fariseu não chora, porque ele olha para o lado e vai ver, eu sou importante, eu não posso chorar, as pessoas vão me ver chorando. O fariseu não dobra joelho, por quê? Porque senão o solado do pé vai trincar, vai mostrar a trincada do pé. O fariseu não pula na presença, porque ele aprendeu que se pular na presença é coisa de menina, é coisa de moleque. Mas o adorador, ele entra na presença do Senhor, ele se derrama, ele chora, aleluia, ele procura apresentar o melhor para Jesus, ele procura apresentar o melhor para Jesus. Por isso te digo, que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque aquele que muito amou, o Senhor perdoa. Aquele que pouco deve, pouco o Senhor ama. Voltando-se então para a mulher, Jesus lhe disse: teus pecados estão perdoados. Oh glória! Rabassoube andabarraia. Quando Jesus olhou para aquela mulher e falou para ela: mulher, os teus pecados estão perdoados, os que estavam em volta da mesa começaram a dizer entre si: quem que é esse que perdoa até pecado? O religioso se preocupando em querer saber quem era Jesus, porque ele perdoava o pecado daquela mulher. Enquanto isso, ela estava lá debaixo da mesa dizendo assim: pai, eu sei que eu não fui bem-vinda nessa casa, eu sei que nessa casa tem homens que me olham com um olhar de apontamento, mas eu sei que tu és o Messias, tu merece toda a honra, tu merece toda a glória, e eu estou aqui para te adorar. Qual é o seu nome, varão? Ô Cícero, eu fiz uma pergunta para Jesus. Falei assim para Jesus: Jesus, por que o Senhor aceitou então ir no culto na casa do fariseu? Sabe o que Jesus me respondeu, irmão Cícero? Eu só aceitei participar daquele culto por causa da mulher, por causa da pecadora. E sabe, você está aí no banco sentado falando para Jesus: Jesus, eu sou falha, eu sou falha. O Senhor nunca vai me usar, porque eu tenho pecado, eu tenho feito isso. Jesus manda dizer essa palavra para você: o meu poder vai ser manifestado por você. Jó 14:7, porque há esperança para a árvore que for cortada, caso ela envelheça, aleluias, e ela seque no pó, mas pelo cheiro das águas ela vai brotar, e não cessarão os seus renovos. Deus manda dizer para alguém aqui que há esperança vai voltar a brotar, vai voltar a criar fruto, vai voltar a criar fruto na minha presença, vai voltar a dar.
Enquanto isso, os religiosos estavam da mesa pensando: quem que é esse que perdoa pecado? Jesus olha para a mulher de novo: oh glória, tem mais. Tem mais. Jesus olha para ela de volta e diz assim para ela: vá em paz, a tua fé te salvou. Oh glória. Sabe algo que chama a minha atenção? Quem aqui já ouviu falar da parábola dos 10 leprosos? A história dos 10 leprosos, alguém já ouviu falar? Sabe que forte essa história, tão maravilhosa? É que os 10 estavam indo se apresentar para o sumo sacerdote. E no meio do caminho, sabe quem eles encontram? Pode me dizer quem que eles encontram no meio do caminho? Alguém? Jesus, exatamente, irmão. No meio do caminho do teu milagre, você vai encontrar com Jesus. Um olhou para o outro: opa, Jesus, tudo bom? Jesus, peraí, eu também estou, cadê a mancha que estava em você? Sumiu? Nada bem aqui, Jesus. Jesus não aponta o pecado, Jesus perdoa, Jesus purifica, Jesus lava, Jesus se preocupa em dar vestes novas. Os 10, agora nós temos que se apresentar. Vamos lá correndo para o sumo sacerdote dizer que nós estamos curando. Vamos lá dizer para ele que nós recebemos o. Então agora nós vamos poder conviver no meio do povo. Vamos lá, e foi os 10. Quase chegando ao sumo sacerdote, um deles falou assim: peraí, para quem que nós estamos indo se apresentar? Para sumo sacerdote. Mas não foi ele que nos curou, foi Jesus. Vamos lá, vamos voltar lá e vamos agradecer Jesus. Não, vai você. Nós vamos não, nós vamos lá. Vamos se preocupar em se apresentar para o sumo sacerdote. Vamos para lá. Vai você, falou. Aí ele volta no meio do caminho. A Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma vos lançarei fora. Ele chega na presença de Jesus, irmão Cícero. Oh Jesus, eu vim te agradecer. Muito obrigado porque o Senhor me curou, porque o Senhor curou aqueles outros 10. Obrigado, Senhor Jesus. Eu posso fazer alguma coisa para o Senhor? Jesus Cristo diz para ele: vá em paz, a tua fé te salvou. Quantos foram curados? Alguém pode me dizer? Aquele irmão lá atrás, quantos foram curados? 10 foram curados. Quantos foram salvos? Você está entendendo? Que mistério? Não é o fato de recebermos a cura dentro da igreja, isso não significa que nós vamos ser salvos. Porque a salvação é dádiva de Jesus para nós. Quando você reconhece que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, você é salvo. Não é pelas tuas obras, não é porque você foi curado, não é porque você foi transformado. A salvação é dádiva de Deus. 10 foram curados, mas um foi curado e salvo. Aí Jesus olhou para aquela mulher e falou: teus pecados estão perdoados. Os que estavam na mesa começaram a dizer: quem que é esse que perdoa até pecado? Jesus olhou para a mulher de volta. Você está entendendo? O olhar de Jesus era sempre para aquela mulher. Por quê? Porque ela estava ali na mesa dizendo: Pai, eu não saio da tua presença sem receber a cura. Eu não saio da tua presença sem receber o teu perdão. Eu não saio da tua presença, irmão. Você tem que aceitar o culto. Você tem que abrir o teu coração nesse culto e dizer: Pai, eu vou chorar, eu vou me derramar, eu vou pular na tua presença. Se o fariseu sai da frente, fariseu, sai da frente, apontador, porque o Pai do milagre está aqui nessa noite. Só Ele pode perdoar os meus pecados. Jesus olha para ele e diz assim: pode ir em paz, minha filha, a tua fé te salvou. Oh glória. O interessante é que ela levou o vaso de alabastro com bálsamo. Se preocupou em dar o melhor para Jesus 2 vezes. E Jesus perdoa todos os pecados daquela mulher e ainda ela ganha a salvação. Quem quer a salvação de Deus aqui? Levanta a mão para cima. Pode aplaudir Jesus, se coloca de pé. Quem recebe essa